Oi, oitavo ano, tudo bem? Semana passada, tia Camila não teve aula, né? Não teve vídeo pra vocês. Eu não tava muito bem, tava com a faringe bem inflamada e a voz já tava ficando ruim. E ainda tô com uma crise de bronquite asmática bem forte, né? Não sei se é porque por conta desse período bem tenso e tudo, mas as crises estão sendo bem frequentes. Mas estou melhor. E agradeço muito aos alunos que vêm ao meu privado, conversam comigo, né? E às vezes a tia não chama vocês com receio de estar incomodando, mas agradeço muito esses alunos que estão procurando, falando sobre a importância que as minhas aulas têm, a importância que o meu trabalho tem, isso é muito incentivo, tá? Muito obrigada a vocês por isso, vocês estão sendo maravilhosos. E essas pessoas sabem exatamente quem são elas, não preciso citar nomes aqui, tá bom? Pessoal, nós iremos corrigir a primeira etapa do capítulo 4 do livro de língua portuguesa. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o conteúdo que é relato de experiência, tá bom? Então, acompanha comigo lá na página 78, o conhecimentos prévios. Olha só, para você, o que é ser experiente? O que será que vocês colocaram aí? Para mim, ser experiente é você conhecer determinadas coisas. Por exemplo, a tia Camila é experiente em fazer textos. Ou seja, eu conheço como fazer e produzo com frequência, tá bom? A experiência depende da idade? Não, de maneira nenhuma, porque às vezes você pode ter experiência num jogo e eu não ter nenhuma experiência. Entendeu? Tem alunos aí que têm experiência na plataforma maravilhosamente bem, muito melhor do que a tia Camila, não é verdade? Em editar um vídeo. Então, a experiência ela não depende de idade. Ela depende de como você é exposto a determinada coisa, tá bom? 3. Você sabia que em diversas sociedades as pessoas mais jovens nutrem um verdadeiro respeito pelos mais velhos, exatamente porque eles são mais experientes? Isso acontece na nossa sociedade? Pessoal, as culturas, a cultura indígena e a afro, elas respeitam os mais velhos assim, fora do comum. E a nossa cultura, eu acho que não respeita muito, né? Isso se perdeu bastante. Na nossa sociedade tem-se um pouco ainda do respeito? Tem, por exemplo, alguns atos que demonstram respeito. Quando a gente vê o mais novo pedir benção para a pessoa mais velha, né? Eu acho que é uma questão de respeito. A nossa sociedade tem quebrado muito isso, né? Então vamos lá. Caracterizando o gênero. Estudaremos textos em que seus autores relatam como aconteceram alguns fatos que marcaram a vida deles. São os relatos de experiência. A função desses textos é trazer para o leitor informações interessantes sobre essas experiências. Por essa razão, podemos dizer que esses textos são muito importantes, pois nos revelam detalhes de situações vividas que podem nos ensinar bastante. É o que acontece quando o jornalista Gilberto de Menstein presencia cenas muito marcantes da prostituição infantil e decide relatá-las para seu público, como uma denúncia, ou quando um empresário do hip hop relata como deu uma chance a um menino que tinha o sonho de ser cantor e se tornou um dos rappers mais importantes do Brasil, MV Bill. Vamos conhecer esses relatos? Pessoal, no começo do texto, ele fala um pouco sobre as características do relato, né? Que o relato seria você expor a experiência que você tem que você tem sobre alguma coisa. Então, o que é que eu estou procurando aqui? Gilberto de Menstein. Aí ele cita sobre o escritor Gilberto de Menstein, escritor e jornalista, né? Mas eu não sei... Como é que fala? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas ele faleceu, né? Agora, dia 29 de maio. Infelizmente.
Ele padecia de um câncer, né? E eu vi de primeira mão no Instagram sobre o falecimento dele. Fiquei bastante triste porque é uma perda enorme para o nosso país, tá bom? Ele tinha pouca idade, se eu não me engano, ele não tinha nem 50 anos ainda. Tô tentando achar aqui uma foto para vocês verem um pouquinho sobre ele. Calma aí. E aí, não tá aqui. Olha, ele tinha 63 anos, tá? E ele faleceu agora, dia 29 de maio, com câncer. Deixa eu mostrar a imagem dele aqui. Eu tenho muito isso com vocês, né? De achar importante que vocês vejam as imagens e tudo. Esse daqui é o de Menstein, ó. Não sei se vai dar pra ver aí. Tá vendo? Esse é o Gilberto de Menstein. Isso aqui é uma foto dele mais novo. A foto dele mais atual mostra ele bem mais magro, bem mais velho. Essa foto aqui, ó, que saiu no site do Catraca Livre, ó. Cadê? Ele tinha um câncer no pâncreas. Olha só, deixa eu ver se dá pra ver. Tá vendo a diferença daquela primeira foto? Bem desfocado, mas dá pra vocês verem, né? Qualquer coisa, coloquem aí no telefone de vocês, dê uma procurada, para vocês saberem a importância que o Dimensitai teve na nossa cultura, no nosso jornalismo, que foi a partir das reportagens dele que a questão da prostituição ficou muito evidente que ela era uma prostituição infantil em muitos locais, tá? Então vamos lá. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora é a introdução de um dos livros mais importantes do jornalista Edmund Stein, Meninas da Noite. Então aqui fala um pouco sobre esse livro, muito bom ele, por sinal, tá bom? E nós temos o texto aqui, Meninas da Noite, que ele relata bastante sobre isso. Quem é Gilberto Edmund Stein? O jornalista é uma forma de educador por meio de comunicação, como se fosse uma sala de aula. Como um professor, o jornalista lança um olhar diferenciado sobre os fatos, na intenção de mostrar ao seu público quais os problemas da comunidade e os caminhos que ele pode seguir para melhorar. Desenvolvida nos seus livros, como o famoso O Cidadão de Papel, e na sua atividade diária, essa visão fez de Menstein um dos jornalistas mais respeitados do mundo, tendo recebido inúmeros prêmios nacionais e internacionais, como o Prêmio Criança e Paz da Unicef. Pessoal, então é isso que eu acabei de falar para vocês. Ele teve uma importância enorme na nossa sociedade, tá? Essa reportagem que vocês trabalharam agora, ela foi feita em 2000, se eu não me engano, foi 98. Não tenho muita certeza, não. Mas eu lembro que eu era menina, assim, quase da idade de vocês. E aí, foi bem chocante a reportagem passou no Fantástico, e eu sei porque toda noite tinha que assistir Fantástico, na casa da minha mãe, e ele mostrou uma realidade que a gente não tinha consciência. Foi um repórter maravilhoso. Olha aí, acompanha comigo o dicionário. Examinar, explorar, a palavra sondar. Eu vou sondar aquela situação. Quer dizer que eu vou examinar para ver se ela realmente é um fato. Pessoal, sobre relato de experiência, eu posso falar para vocês um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, A Ditadura Militar em Goiás. Esse livro é um depoimento, ele fala que é um depoimento para a história. Ele conta um pouco sobre os relatos de experiência do que a ditadura, do que a ditadura trouxe de negativo. Tem um outro livro que também é relato de experiência que se chama Brasil Nunca Mais. Quando eu estava no 8º ano, em 1998, foi 99, acho que foi 99. Eu apresentei um livro, eu apresentei na Feira de Ciência e Cultura
um trabalho sobre Juscelino Kubitschek, né? Foi Juscelino? Não, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. E eu tinha uma admiração fora do comum por Getúlio Vargas, né? Porque a gente lia nos livros de história, muito bonito, né? Que ele trouxe crescimento para o nosso país, as melhores indústrias, e com isso teve emprego e tudo mais, e que o nosso país cresceu. E aí eu falei de uma forma bem eloquente, eu tirei a nota máxima, 10, em história. E o meu professor de história na época, ele era muito crítico, e ele falou assim, que gostou muito do meu trabalho, mas que ele queria que eu tivesse outras visões daquela admiração que eu tinha tamanha, não é? E aí ele passou um livro para mim. O livro se chama Brasil Nunca Mais. Dom Armes é um padre que escreve esse livro. Gente, ele conta fatos da história que são muito tristes. Muito triste. Tem fatos naquele livro que eu li chorando, tá bom? Tem ele na Saraiva ou é na Cultura, não tenho certeza, mas só por encomenda. E ele é baratinho, é um livro baratinho. Eu super recomendo vocês estudarem, lerem ele, porque para vocês terem uma visão real do que foi o período ditatorial no nosso país, tá? Que foi a retirada de direitos do nosso povo. E aí, aquele relato de experiência é muito importante para que você saiba como não permitir isso futuramente. Outro relato de experiência que é em forma de diário é o Diário de Anne Frank e o Escondendo Judite. Esses dois diários, eles também são relatos de experiência porque eles mostram o que essas meninas passaram no período da Segunda Guerra Mundial, ou do Holocausto, no período do Holocausto, Hitler, tá bom? Então, eu super recomendo essas leituras para vocês. Vamos lá para discutir? Você já ouviu falar na expressão situação de risco? Pesquise sobre isso na internet, pergunte aos adultos da sua família se eles sabem do que se trata. Pessoal, essa expressão aqui, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer situação de risco. Ela quer dizer que alguém está passando por um momento a qual ele corre perigo de alguma coisa. E relacionado às meninas do texto, não sei se eu vou responder a próxima pergunta, mas vou comentar aqui com vocês. Elas estavam em situação de risco por quê? Primeiro que elas poderiam ser violentadas. Segundo, eles falam, tia, como é que alguém violenta uma prostituta? Gente, nem sempre a menina tá ali porque quer. Vocês leram no texto que algumas delas eram entregues pela própria mãe, pela família, em troca de condição monetária? E aí, fora isso, elas poderiam ser agredidas, mortas, entendeu? E essas meninas ficavam com traumas pro resto da vida, tá bom? Você já viu ou leu alguma matéria sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes? Converse com sua turma. Eu li várias matérias acerca disso, sobre exploração sexual. E atualmente isso é muito disseminado na mídia, né? Para que a gente evite isso, que essa exploração sexual não seja uma coisa permitida. E esse mundo da prostituição é um mundo que procura cada vez mais pessoas mais novas, tá? Apesar de as leis brasileiras dizerem que a criança e a adolescente não podem ser forçados a trabalhar e que qualquer contato sexual com eles por parte de um adulto é crime, ainda há pessoas que dizem que as crianças agem voluntariamente. Qual é a sua opinião sobre isso? Gente, criança. Vamos voltar no ECA? O que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é criança? Vamos lá. Olha só. Até 11 anos não completos é criança, não é? 12 até 18 é adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele tá falando do quê? Ele não falou de crianças? Ele tá falando de pessoas até 12 anos.
Entendeu? E aí, você acha que uma criança de 12 anos pode chegar ali numa mulher, um homem, e aí, carinha, vamos ali dar uma saída, vamos passear, vamos ficar? Mesmo que ela faça isso, ela não tá tendo maturidade para isso. Não é uma coisa voluntária, é uma coisa irresponsável. E o adulto, ele tem que ter maturidade de que criança é criança. Entendeu? Um dos conceitos que eu converso muito com vocês dentro de sala de aula é quando vocês cantam parabéns e com quem será? Gente, criança não quer saber com quem vai casar, não. Criança quer saber do dever de casa que ficou para amanhã, da casa que ela não varreu para ajudar o pai e a mãe. Entendeu? Do livro que ela vai ler. Ela não quer saber com quem será, não. Então, esses conceitos na nossa sociedade, eles devem ser quebrados. Por quê? Porque criança tem que ser levada ao pé da letra como criança e não perder essa essência, tá bom? Então, a minha opinião é essa. Criança é sempre criança. Aí nós pulamos mais para diante para um conceito de adolescência, que é dos 12 aos 18, né? Tá, aí qual é a sua opinião acerca disso? Porque a minha é, dos 12 aos 18, eu acho que a pessoa ainda não tem totalmente formado aí. Mas a partir dos 13 para 14 anos, a pessoa já começa a pensar o que quer, o que não quer, mas não de maneira totalmente madura. Você vai ter essa maturidade 16, 17, 18 anos. E olha que tem gente que nem tem, tá bom? Então, você vai se observar daqui a 10 anos e falar, nossa, queria ter a experiência que eu tenho hoje com a idade de 15 anos, tá bom? Então, tenha bem esse conceito. E a minha opinião basicamente seria essa. Vamos lá para o Desvendando os Segredos do Texto. Ao fazer essa viagem à procura das meninas escravas, o jornalista não buscava apenas recolher informações. Ele queria ele queria conseguir documentar algo mais que isso. O que ele queria documentar, pessoal? Ele queria documentar as expressões daquelas meninas, o olhar delas, a maneira como elas se comportavam ao contar sobre a situação delas, tá bom? Vamos ver o que o livro fala? Ele procurava documentar um olhar ou uma expressão reveladora, capaz de extrair mais verdade que as palavras ditas pelo entrevistado. Queria também perceber o que se passava com sua própria cabeça diante do que via e ouvia. Olha uma resposta gigante dessa, e a tia Camila falou com as mesmas palavras, sem ler aqui. Entendeu? Eu preciso que vocês pensem, usem isso aqui. Não ficar copiando do livro. Eu disse a mesma coisa de maneira mais enxuta. No 9º parágrafo do texto, o que o autor quis dizer com a expressão paixão do ouro? Que as pessoas eram muito ambiciosas e queriam porque queriam ficar ricas, né? Para mim, foi o que eu entendi. E assim, eles deixam bem claro no texto que elas queriam ficar ricas e elas não se importavam com a destruição da natureza em momento nenhum. Bom, então, o que ele quis dizer com a expressão paixão do ouro? Que as pessoas só se importavam em enriquecer e não se importavam com a natureza, com outras coisas ao seu redor. Olha o que o livro diz. Por causa da ambição das pessoas de ficarem ricas, o ouro é explorado de maneira muito intensa, o que acarreta a destruição da natureza. Dá no mesmo, tá bom? Ainda considerando o trecho do texto reproduzido na questão anterior, indica a expressão que poderia substituir o termo nas nuvens sem alterar o sentido. Pessoal, no céu, entendeu? É a única que não altera o sentido. Vamos para 4. Leia o trecho abaixo, retirado do 8º parágrafo. Agora, assinale a afirmação verdadeira. A única afirmação verdadeira acerca desse trecho aqui é a C. O jornalista se mostrava ansioso ao perceber que está prestes a provar que ainda há a escravidão no Brasil. Isso fica nítido lá. Transcreva do texto a frase com que o jornalista registra sua impressão, à primeira vista, da cidade de Cuiú, que a primeira impressão é que era uma cidade inofensiva,
Não é isso que ele fala? Lá no 10º parágrafo do texto. Quer ver? Lá no 10º parágrafo do texto. Vocês podem voltar lá nele que vocês vão achar isso, ele falando que parecia ser inofensiva. Por que ele teve essa impressão sobre a cidade? Gente, porque ela parecia muito simples, que eram apenas 2 fileirinhas de casas, né? Só por isso. 7. Essa impressão sobre a cidade permanece depois que ele a visita? Explique. Não permanece. Porque depois da visita dele, ele constata que há escravidão na cidade. Então não é uma cidade simples. Vamos para 8. Em Cuiú, Gilberto de Menstein decidiu mudar seus planos. Que mudança foi essa? E o que motivou essa mudança? Gente, ele decidiu voltar logo para Brasília, né? Para quê? Para conseguir divulgar o mais rápido possível o que estava acontecendo lá, para que essas meninas pudessem ser libertas. Tá bom? 9. 9 tem 1, 2, 3, 4 e 5 frases. Quais estão corretas? Vamos lá? Olha só. Na Amazônia, a imigração é a mais alta do país. Não. Não diz isso no texto. 2. A Amazônia recebe muitos emigrantes, a maioria interessada na exploração da madeira. Também não é. A alta taxa de imigração na Amazônia é responsável por uma grande mistura cultural. Isso deixa bem claro no 15º parágrafo, tá? 4. Na região amazônica, Roraima é o estado com o maior número de imigrantes também. Ouro e terras foram atrativos que levaram muitas pessoas a emigrar para a região da Amazônia. 5 também tá certo. Então, qual é a questão? 3, 4 e 5 são as certas. Na 10, vamos colocar VOF? O relato de Gilberto de Menstein começa em um aeroporto do Pará. Pura verdade. O guia local que acompanhou o jornalista e a fotógrafa pediu para esconder seu nome por medo de represárias. Sim, isso deixa bem claro no texto. No seu relato, o autor mostra que não enfrentou situações muito difíceis, como a viagem em um avião bastante seguro. Totalmente falso. Ele relata que a viagem não foi nada fácil. E lá, deixa eu ver aqui, acho que é no primeiro parágrafo, ó. Cadê? Ó, procuramos o cinto de segurança, remexemos-nos nas poltronas. Não o encontramos, sorrindo o piloto informa. Não usamos isso aqui. Não adianta colocar cinto. Quando o avião balança muito, os garimpeiros arrancam. Viu como ele encontrou dificuldade? Sim. O avião utilizado pela equipe na viagem a partir do Pará era conhecido como treme-treme, porque era, na verdade, um helicóptero. Não. Pode voltar lá no texto que vocês vão ver por que isso é falso. Ao que parece, o jornalista mostra-se ansioso para encontrar um cativeiro de meninas e assim tornar-se mais conhecido e ganhar um salário melhor. De maneira nenhuma. Ele se mostra ansioso em conhecer a cidade. Antes de então, C, D e E são falsas. O restante é verdadeiro até agora, né? A e a B. F. Antes de iniciar de fato seu relato de experiência, o autor realizou uma grande investigação sobre o tema que pretendia relatar. Com certeza. Os dados recolhidos pelo jornalista tinham como único objetivo sua publicação em um jornal. Não. O objetivo maior era de voltar a denunciar e libertar as meninas. No último parágrafo do texto, ele apresenta seu ponto de vista sobre as pessoas que conheceu. Para ele, elas têm histórias de vida que mereciam ser contadas em um romance ou em um filme. Sim, ele deixa isso bem claro, porque ele fica chocado, né, com a trajetória da vida de cada uma dessas pessoas. 11. No trecho, cria estados dentro do estado. Qual é o sentido da palavra destacada?
Gente, estado tem sentido de Brasil, não é? Ou de país. B. A que movimento o jornalista se refere no último período? O movimento migratório. Qual é a opinião dele sobre esses movimentos? Para ele, esses movimentos são desorganizados e desumanos, tá? Totalmente desumanos. Então, pessoal, acabamos aqui a nossa primeira etapa, presta bem atenção. Lá no segundo momento, que vocês vão fazer na próxima aula, vocês vão viajar no mundo A Metamorfose de Alex Pereira. Seria muito importante vocês irem atrás da foto, da biografia do MV Bill, vocês verem as letras dele, o que é realmente que ele fala na letra dele. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Eu tinha muito preconceito com rap, tá? E com o passar do tempo eu fui aprendendo que o rap era uma maneira de expor o que o pobre favelado realmente passava. Tem alguns raps que são pesados, incoerentes? Tem mesmo, tá bom? Mas a maioria tenta trabalhar isso daí. E nós temos Racionais, nós temos Guindaste 121 aqui em Brasília, não é? Nós temos algumas bandas de rap que trabalham muito essa questão do social. E outras já vieram saindo desse meio social, né? E colocando romantismo nas palavras deles e tudo. Tem um rap que ele relata muita experiência, relato de experiência, ele trabalha muito com relato de experiência, o nome dele se chama Flores, Atitude Feminina. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviram esse relato de experiência. Por quê? Porque ele conta a experiência de uma mulher que é espancada, né? E ela acha que ele vai mudar e tudo mais. E ele não muda. Ele não muda. Peraí, atitude feminina. Vamos lá. Ele não muda e ele acaba matando ela. É um relato de experiência. O rap faz muito isso. Ele trabalha com esse relato de experiência. Próximo bimestre, vocês vão trabalhar o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e vamos trabalhar um rap junto com ele pra gente fazer uma intertextualidade legalzinha aí, tá? Então já comecem a providenciar esse livro que eu tô falando desde o início do ano. Presta atenção na música. Deixa eu ver se vai ficar audível pra vocês. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. E a realidade não é nem um pouco cor-de-rosa. A cada ano, 2 milhões de mulheres são espancadas por maridos ou namorados. Hoje, meu amor veio me visitar e trouxe rosas para me alegrar. E com lágrimas pede pra voltar. Hoje, o perfume eu não sinto mais. Meu amor já não me bate mais. Infelizmente eu descanso em paz. Tudo era lindo no começo, lembra? Das coisas que me falou que era bom sedução. Presta bem atenção. No começo, uma jornalista, eles pegaram um trecho de uma reportagem, né? Colocaram na música. E aí ela fala bem assim, olha só. Hoje meu amor veio me visitar e trouxe rosas para me alegrar. E com lágrimas pede para eu voltar. Hoje o perfume eu não sinto mais, meu amor já não me bate mais. Infelizmente, eu descanso em paz. Quando ela fala descanso em paz, ela usa um eufemismo, né? Figura de linguagem. E aí, esse eufemismo, ele ameniza a expressão que ela tá morta, tá bom? E vocês vão ver que se vocês acompanharem a música, tem várias figuras de linguagem nela. O nome da música deixa eu ver aqui, Rosas, não é Flores, é Rosas, Atitude Feminina, o nome do grupo, tá bom? E vocês vão ver que é um relato de experiência mesmo. E detalhe, gente, essa música, ela também intertextualiza com Dom Casmurro, tá? E com a música que a gente vai trabalhar. Depois eu vou verificar, vou perguntar para vocês
Que intertextualidade é essa dessa tríade de músicas? Eu ainda não tinha percebido isso. Percebi agora ouvindo com vocês. Então, basicamente é isso. Já anteveio, já dei uma prévia para vocês do segundo momento que vocês vão estudar. Seria bom vocês estarem ouvindo algumas bandas de rap para vocês verem como o relato de experiência deles é bem intenso, né? Gabriel Pensador faz muito, mas muito relato de experiência mesmo, tá bom? Ele tem várias músicas que você percebe que são relatos nu e cru da vida dele. Vou dar um exemplo para vocês. Ele tem essa música aqui, ó, que ele fala sobre o pai dele. O nome da música é Pai, do Gabriel Pensador. E aí ele conta sobre a vida corrida dele, sobre o pai ter ficado doente, tudo, e quem era o pai na vida dele. Vamos ver. Depois vocês ouçam essas músicas, tá? Ó. 10 horas dentro do avião aqui sozinho. Eu voo como um pássaro que quer voltar pro ninho. Eu sempre vou e volto feito um bumerangue. Pensei que era um morcego, mas sou eu que sempre dou meu sangue. E é o tempo vampiro que suga tudo. Suga minha alma e me transforma, forma o conteúdo. E sem escudo eu ofereço a veia e vou sorrindo. Gente, as músicas do Gabriel Pensador também tem muita figura de linguagem. Galerinha, então é isso. Se eu ficar aqui mostrando músicas e mais músicas pra vocês, a aula nem acaba, né? Eu gosto muito disso, vocês sabem. Tô sentindo super falta de estar em sala de aula mostrando essas coisas pra vocês. Mas a gente logo vai estar voltando, então se cuidem. Fiquem em casa, tá bom? Até mais, até a nossa próxima aula. Bom feriado pra vocês.